Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o segundo Fórum de Economia Circular que aconteceu em Gramados, lá no mês de maio. A gente está fazendo aí um resumo, né, de cada painel semanalmente. Hoje chegou a vez de um momento muito especial, que foi quando a gente falou sobre design para a economia circular, né, Manuel? Isso aí, Melina. Isso aqui, na verdade, para mim, é onde que começa a economia circular. Então, se você pensa em fazer alguma coisa com relação à circularidade, primeiro começa no design. E esse painel a gente contou com a mediação do Fábio Coutinho, da Piramidal, né? Da Piramidal. A gente contou com a participação do Ricardo Sastre, né? Da Mudra. A gente também teve o professor Antônio Cabral, do Instituto Mauá. E também o Sérgio Taloc, da Natura. Da Natura. E a gente conseguiu integrar universidade, empresas de design de embalagem e o usuário final, que é o brand owner, que é como é que se fala? A Natura. Aí eu queria fazer um comentário assim, né, que acho que foi um comentário do Cabral, que acho que ele começa assim: a lixeira não, desculpa, a natureza não tem lixeira, portanto, não devemos descartar incorretamente. Na verdade, a gente, se for uma economia circular, nem deveria ter o descarte, né? Exatamente. Deveria sempre um reaproveitamento de tudo. Então, essa foi aí que me chamou bastante atenção. Esse painel também, como os outros painéis, falou muito na integração dos elos, que você não consegue desenhar uma embalagem, por exemplo, sem falar com o fornecedor de matéria-prima, quais são as opções, ver de onde que ela está vindo, quais são as fontes, falar com o processo produtivo, onde vai ser produzido isso, e também falar com o usuário final, ver como é que ele vai utilizar e como que ele vai descartar isso, né? Fala mais uma vez sobre a questão da colaboração, né? Da economia circular ser extremamente colaborativa. Só assim ela consegue funcionar e se desenvolver da forma como tem que ser feita, né? Isso. E aí me chama a atenção também, dentro desse sentido, uma observação feita pelo Ricardo, né? Que ele falou assim: as pequenas empresas, ela não se desenvolve. Ela vê uma embalagem, vai lá e compra sem fazer adequação para o seu produto, para o seu sistema de logística e para o seu cliente final. As grandes empresas acabam tendo suas áreas de P&D, trabalham um pouquinho mais isso, mas ainda não são todas que trabalham de uma forma integrada. Isso, às vezes tem falha de comunicação entre as áreas, exatamente. Né? E também, com uma experiência do Sérgio, mesmo sendo uma empresa que trabalha muito isso como a Natura, as empresas grandes também têm outra dificuldade, que é como coloca as áreas. Então, a área de compras tem um objetivo, a área de logística tem um objetivo, a área de marketing tem um objetivo e vendas tem outro objetivo. Então, como é que você alinha tudo isso aí dentro das grandes empresas? O Sérgio também ele apontou 3 eixos, né? Negócios sustentáveis na Amazônia, net zero com os fornecedores e cuidar das pessoas em toda a cadeia estendida, diversidade e renda justa. E ainda acrescentou que é a circularidade, reduzir, eliminar e o design. Essas foram as pontuações da Natura. O design entra aí como elemento fundamental aí dentro da Natura, né? Exatamente. E aí ele fala: é importante eliminar a complexidade das embalagens com as misturas de materiais. Maquiagem suja, no caso da Natura, né, que deve trabalhar muito com esse tipo de situação, maquiagem suja tem até com imã. E isso, como é que se fala? Quando isso daí vai para um sistema de reciclagem, é muito difícil você fazer. Estou dizendo que não faz, você faz essa separação, mas você acaba aumentando a complexidade. E aí aumenta também o custo, né? Que ele falou que tem aquela outra coisa também que eu achei interessante, que às vezes ele sabe que tem que mudar, mas também o consumidor tem que ser, em algum momento, informado sobre isso, entender sobre isso, e, na verdade, a gente tem que estender isso daí além das nossas fronteiras. Acho que tem que ter um processo de educação do próprio consumidor para que ele entenda isso. Por quê? Se você está produzindo, vamos supor, que ele falou, tem que fazer essa cor. Essa cor o consumidor quer. Eu faço o mesmo produto em outra cor, se ele não vende, também aí você não gera economia, aí você não consegue ter a venda. Então,
Eu não sei se foi nesse painel, se foi em outro, que me chamou a atenção a questão da embalagem PET, da garrafa PET com cor e sem cor, né? Eu queria que fale um pouquinho sobre isso, Manuel. Exatamente isso. Então, por exemplo, quando você tem uma garrafa PET que ela é transparente, ela pode ser, ela tem mais valor. Então, vou colocar lá, uma garrafa PET custa lá talvez R$ 4 o quilo, a transparente. Se eu pegar essa mesma garrafa, colocar aquela cor salmão, colocar uma cor âmbar, ela já vai abaixar aí para mil e poucos reais. Significa o quê? O catador, a pessoa que está fazendo a triagem, não vê valor nessa garrafa e acaba não coletando ela. Então, você gera um impacto ambiental, você perde valor. Quem já fez uma movimentação muito interessante sobre isso foi a Coca-Cola. A Coca-Cola ela já decidiu que todas as garrafas vão ser transparentes. A Unilever está fazendo uma movimentação também nessa questão das embalagens de produto de limpeza, amaciantes, para que fiquem todos numa mesma cor, para que facilite muito essa questão de ter o produto de volta e usar o PCR. Foi o professor Cabral que falou sobre empresas que estão mudando para um modelo mais circular e citou o caso da Renner e da Porto Seguro, Manuel? Sim, ele falou sobre isso, que, por exemplo, no caso da Renner, que é uma moda, acho que é moda rápida, né? Mas o que você faz depois? Ao invés de descartar, está se criando alguns brechós, usei a roupa, cansei dela, ao invés de deixar guardado lá na minha casa, eu disponibiliza ela para a venda, para gerar economia, e se faz isso. E aqui eu queria relembrar uma coisa que o Marcelo fala muito, que são os microestoques que existem em nossas casas. Então, existem muitas coisas que nós temos dentro de casa e não estamos usando. Sim. Isso é contra a economia circular. Por quê? A partir do momento que você não está usando, descarte corretamente, doe, coloque num brechó, faça uma venda, faça um garage sale, não importa. Por quê? Alguém vai utilizar aquilo lá e não vai ser necessário produzir um bem novo, extraindo recursos da natureza e, ao mesmo tempo, fazendo descarte. Dentro desse contexto, o Marcelo também falou lá naquele... Tu vê como as coisas se encaixam, né? O Marcelo Souza falou lá naquele primeiro painel... É circular. Falou naquele primeiro painel sobre o caso da Omo, né? Que quem diria que a Omo estaria abrindo lojas para lavagem de roupa express, né? Então, exatamente. Assim, como as coisas realmente mudam os modelos de negócios. Né? Os modelos, como eu te falei também, acho que no painel antigo, que a Land Rover, hoje ela faz remanufatura. Então, tem muitas empresas que vão começar com essa parte de remanufatura. Aqui a gente tem que chamar a atenção, por exemplo, talvez a questão dos celulares. Existe uma empresa, acho que inglesa, que ela é criada Fairphone. Fairphone é uma empresa que ela identifica qual peça do teu celular está com problema, ela te manda somente aquela peça. Então, por exemplo, hoje não faz sentido eu ter que trocar um celular inteiro que tem um impacto muito grande porque a minha bateria parou de funcionar. Acho que antes era até mais circular, porque a gente trocava a bateria, hoje a gente não troca. Então, acho que vai ter que repensar isso. Assim como, por exemplo, se eu tenho, dependendo do tipo de celular, eu tenho que ter um carregador diferente. Também não faz sentido. Esse negócio, com o tempo, se você realmente quer buscar a circularidade, vai ter que ter maior integração, que é o que a gente sempre fala, das empresas, dos setores, do consumidor. E uma mudança de paradigmas das grandes marcas, né, Manuel? De pensar sempre, e às vezes, importante é vender. Não, ela tem que pensar que aquilo ali, daqui a pouco tu não vai vender tanto, mas tu vai ter uma mentalidade mais circular em relação àquele produto que tu vendeu. O modelo daquilo lá. Então, a gente sempre comenta, é muito melhor eu pagar um aluguel de um celular e, como é que se fala, do que comprá-lo. Porque se eu estiver pagando, quem vai produzir com melhor qualidade, vai estar muito mais fácil para deixar ele... O design, que é o que a gente está discutindo aqui, o design dele vai ser preparado para remanufatura, diferente do que nós temos hoje, que é o celular, de verdade, ele está numa linha muito forte da economia, ele está na economia linear.
ele não entrou na circularidade ainda. Agora, nós, como consumidores, temos que começar a pedir isso para as empresas e valorizar as empresas que façam a circularidade. E as empresas também começarem a pensar na economia circular desde a concepção do produto, né? Criando produtos desde o início, que não misture muito, mas que facilite a reciclagem, que facilite lá a ponta, né? Que é o design e que é o que o Cabral fala, né? Design to disassembly, né? Você projeta para reciclar. Agora, uma coisa muito importante que existe reciclagem não é economia circular. Sim, reciclagem é uma parte da economia circular. Mas a economia circular ela trabalha muito no pilar redução, não gerar produtos que contaminem o meio ambiente, né? E terceiro, eu conseguir reaproveitamento de materiais. Porque é muito mais fácil eu fazer reaproveitamento de produto do que de materiais. Quando eu faço reaproveitamento de produto, o produto já tem ali energia, já tem uma quantidade muito grande de trabalho e se eu não estou usando mais esse produto, eu repasso ele para outra pessoa, faço a remanufatura. Quando eu pego esse produto e só reaproveito os materiais, eu tenho que refazer o produto novamente. Sim, sim. Na verdade, ele vai pensar o produto para ele ser reutilizado até o esgotamento, digamos assim, das possibilidades, e no fim ele poder ter a oportunidade de ser reciclado. Acho que é essa a mentalidade que as marcas, né, têm que começar a pensar, e para isso precisa realmente de ter um sistema colaborativo, né, onde todos possam participar desse desenvolvimento. É verdade. E aí facilitar as questões, principalmente, que acho que é o material de consumo mais rápido, que são as embalagens, começar a ter embalagens que sejam mais fáceis para reciclagem. Quando eu encho uma embalagem, quando eu coloco muita pintura, muita tinta numa embalagem, dificulta. Quando eu coloco muita estrutura, dificulta. As multicamadas? Quando eu faço misturas de materiais, dificulta. Quando eu não identifico que tipo de material, dificulta. Então, a partir do momento que eu facilito, eu aumento a questão da reciclagem, baixo o custo e permite que o sistema fique funcionando de forma muito mais sustentável. E nessas embalagens alimentícias, principalmente, colocar, né? É reciclado, é reciclável, descarte, sabe? Orientar o consumidor, porque a maior parte do consumidor, a maioria, né, não tem esse conhecimento. Fica naquela dúvida, é reciclado, não é? Onde é que eu jogo isso aqui? Sempre ter esse tipo de transparência na orientação, né? Que é a educação, né? Que é outra coisa também que tem que deixar meio claro, que às vezes existe uma confusão, né? É reciclável e reciclado. Às vezes eu já vi coisa assim, o consumidor vê que é reciclável e pensa que é reciclado. Exatamente. Não, é reciclável, né? Que vai poder passível de reciclagem. E aí também acho que tem um desafio que dentro dessa parte de design também, acho que nós temos que trazer também as universidades, centros de pesquisas, para ajudar esse tipo de desenvolvimento, para que produtos consigam ser cada vez mais, que possam ser reutilizados. São atores importantíssimos, né? Importantíssimos. Mas é isso, como eu disse, é um painel que foi muito legal, acho que é um painel delicioso de assistir, quem não assistiu ainda tem a oportunidade de assistir na íntegra. Eu acho aí que foi um show do Fábio, do Ricardo, do Cabral e do Sérgio. Exatamente, todos inclusive, os elos. Com algumas provocações do Cabral para o Sérgio da Natura, que respondeu super bem. Exatamente. Quem ainda não assistiu, corre lá no nosso canal do YouTube, Plástico Sul TV. A gente está aí com 2 dias de evento gravado para vocês não perderem. Gratuito. Pessoal, até para o próximo, que nós vamos falar sobre tributação e como isso impacta na cadeia de reciclagem do plástico. Um ótimo painel também. Aguardem. Boa semana para vocês. Boa semana. Até semana que vem.